Presidente Renan, senhoras senadoras, senhores senadores, evidentemente fica bem claro aqui, pelos que me antecederam, que essa questão relativa à unanimidade está vencida. A unanimidade prevalece somente para esse caso de convalidação. Eu acho que não há mais o que discutir. Deve ter havido algum mal-entendido dos nossos colegas, porque não vejo por que estar discutindo esse tema. Agora, gostaria de tocar no assunto que me toca pessoalmente. Eu talvez tenha sido o primeiro governador a ser mais agressivo nos chamados incentivos fiscais, lá nos idos dos anos 80, quando nós víamos que nós, Estado cearense, que tínhamos, de novo, nós tínhamos arrumado as nossas contas e os nossos companheiros da época sabiam disso. Nós tínhamos renegociado todas as dívidas do Estado, tínhamos todos os nossos pagamentos em dia e tínhamos uma capacidade enorme de endividamento. Não tínhamos, no entanto, nenhuma capacidade de crescimento econômico. Como justificar a nossa população, ao cearense, que depois de feito um enorme sacrifício, tínhamos contas em melhor situação do que o Estado de São Paulo, por exemplo? Estou falando de São Paulo por ser o estado mais rico do país, e nós não daríamos em troca à população cearense nenhum tipo de desenvolvimento, de crescimento, de melhores serviços públicos, de progresso. Nós não tínhamos mercado para atrair uma indústria. Nós não tínhamos e não temos infraestrutura para atrair uma indústria. Nós não tínhamos uma mão de obra bem treinada para trazer indústria qualificada. Nos restava a alternativa de ter uma diferenciação fiscal, já que a Sudene estava em processo de decadência. Essa diferenciação já existia e existe, já foi criada desde o tempo do Celso Furtado, quando ela estabelecia uma diferenciação fiscal para que indústrias concentradas no centro-sul do país se deslocassem para o Nordeste, e depois essa política foi ampliada para o Norte do Brasil também. Isso não é novidade. E tem razão, essa política de incentivo, tem razão aqueles que falam que essa política está vencida, está caduca, é verdade. Porque como todos passaram a dar incentivos fiscais, todos passaram a perder. Na verdade, não é verdade que quando se dava os primeiros incentivos, os estados estavam perdendo algum recurso, porque estavam dando incentivos a indústrias que não existiam. Se não houvesse os incentivos, não existiria a indústria, não existiria o emprego, nem sequer o imposto que virtualmente essas empresas deixaram de pagar. No entanto, essa política hoje pode e deve ser revisada. Agora, é um erro grave e, a meu ver, premeditado, chamar o incentivo de ICMS como o único causa de guerra fiscal. Senador Renan, presidente dessa casa, senador Caiado, senador Collor, eu desafio a me apontarem qualquer indústria no Brasil, em qualquer estado brasileiro, que não tenha algum tipo de incentivo fiscal. Eu quero conhecer no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, senador Serra, no estado de São Paulo, alguma indústria que não tenha algum tipo de incentivo fiscal. Se nós falarmos em incentivo e guerra fiscal, só os incentivos de IPI, que vejam bem, incentivos de IPI que são subtraídos dos estados mais pobres, não dos estados mais ricos. Só os incentivos de IPI, dado recentemente à indústria automobilística, exatamente, tanto para os estados quanto para os municípios mais pobres, são tirados dos estados mais pobres e dos municípios mais pobres.
são 10, 15 vezes superiores a qualquer incentivo de ICMS que seja dado em qualquer estado do Nordeste. Nós passamos os últimos anos numa chamada. Agora, quando é dado incentivo para a indústria automobilística ou para a indústria de linha branca, de geladeiras, ela não é chamada de incentivo fiscal, ela é chamada de política anticíclica, porque visa estimular o emprego e a produção de determinados produtos. Ora, se nós temos que discutir a guerra fiscal, vamos discutir IPI, vamos discutir PIS/COFINS, vamos discutir ICMS, sim, mas dentro de uma visão global que não sejam apanados justamente, como sempre, o lado mais fraco. Por isso é que eu não vejo nenhuma razão para que seja adiada esta votação, já que nós estamos agora não tratando mais nem de guerra fiscal, nem de incentivo, de segurança jurídica, que as empresas que estão nesses estados, nesse momento, não se sintam, além de ameaçadas, impedidas de fazer qualquer investimento, porque não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. O ministro Levi disse aqui várias vezes hoje que a estabilidade e a segurança é fundamental para a política econômica que ele se propõe a fazer. Ora, se é fundamental, como é que nós vamos deixar toda uma região brasileira insegura, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber se pode ou não pode investir, se vai produzir mais ou se não vai produzir? Por isso eu não vejo o menor sentido nessa discussão hoje e peço a Vossa Excelência que coloque esse requerimento em votação e nós possamos decidir essa questão. Muito obrigado.